Então fala pessoal, tudo certo? Me chamo Lucas Valina, sou profissional de investimentos Ambima e no vídeo de hoje a gente vai trazer um vídeo um pouco diferente aqui no canal, que nunca fiz na verdade. Eu vou explicar por que eu vendi um ativo, uma ação da minha carteira que eu tinha há muito tempo. Essa ação eu tinha desde 2018, basicamente quando eu comecei a investir na bolsa, 2017, 2018. E a ação que eu vendi foi a Edux Participações, a antiga Estácio, né? Adquiriu o direito das ações da Estácio, uma ação que eu tinha há bastante tempo e eu vendi porque eu não achava mais interessante ter essa empresa na minha carteira. Mas Lucas, você não é uma pessoa que investe para o longo prazo? Sim, eu sou uma pessoa que invisto para o longo prazo. Só que investir para o longo prazo não é aquela coisa de você comprar e esquecer o ativo e nunca mais acompanhar. Você compra o ativo, vai investindo nele e vai acompanhando como é que está a empresa. Até porque eu não estou investindo unicamente num papel, eu estou investindo numa empresa. Ela tem que ter bons números, tem que ter uma administração coesa para eu estar investindo e continuar investindo na empresa por vários anos. Então essa coisa de comprar e esquecer não existe. Você compra e vai acompanhando a empresa. Eu vou falar aqui exatamente por que eu vendi a empresa e por que você deve pensar nessa forma, se caso você vai vender um ativo ou não vai vender um ativo. E é esse o ponto que eu quero trazer nesse vídeo. Então, sem mais delongas, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa algum comentário aqui se você entendeu, se você tem alguma dúvida sobre isso, sobre esse assunto de vender uma empresa, de quando comprar um ativo. A gente vai estar conversando também, vai ser bem legal essa nossa discussão. Então bora lá, roda a vinheta. A Edux Participações é uma holding que basicamente ela tem várias empresas dentro dela, né? Uma holding é isso, uma empresa que compra várias outras empresas do setor de educação, no caso, e ela é uma das maiores organizações privadas do setor de ensino superior no Brasil. Ela é bem focada na parte de ensino superior, diferente de outras empresas do setor que tem uma diversificação um pouco maior entre ensino médio e ensino básico. A Edux ela é uma das maiores empresas que a gente tem aí no Brasil nessa questão de ensino privado, pega a base de alunos matriculados, né? Se a gente olhar os alunos que a empresa tem inscritos dentro dela, dentro das suas várias empresas que ela tem, uma delas é a Estácio, ela é uma das maiores empresas que existe sim no Brasil. É uma empresa até interessante, né? A receita dela é bem crescente, ela dá um lucro até bem interessante, tanto um lucro operacional quanto um lucro líquido bem interessante. É uma empresa que gera caixa, então trimestralmente ela vem conseguindo aumentar seu caixa, o caixa dela é positivo, apesar da dívida estar subindo um pouco aí nos últimos períodos, talvez por conta dessa crise que ela vem passando, mas é uma empresa até que é interessante no fator número, se a gente olhar dessa forma. Então, Lucas, se a empresa é tão interessante, por que você foi de fato vender a empresa? O que te chamou a atenção então para você vender a empresa nesse momento? O motivo que eu comprei em 2018 é bem diferente do motivo que eu vendi agora em 2021. Então o que aconteceu foi o seguinte, lá em 2018 eu estava começando o mercado financeiro, eu estava começando essa história de comprar ações, estudar empresas, então o conhecimento que eu tinha naquela época de 2018 é totalmente diferente do conhecimento que eu tenho agora em 2021 ao olhar uma empresa. Então quando eu fiz uma análise novamente do ativo, eu acabei vendo que eu não teria hoje essa empresa olhando agora os pontos que eu olho atualmente numa empresa. Então se a gente olhar basicamente os alunos pelos polos, que é um indicador bem importante da empresa de educação, então ela vem crescendo consideravelmente a base de alunos, né? Ela cresceu de 2019 para 2020 cerca de 200 mil alunos no ano, a parte de graduação, quanto a parte de pós-graduação também. Por conta disso, acaba que se a gente compara o crescimento dos polos, né? A empresa ela tem que construir muito mais polos de educação, porque para quem não conhece o setor de educação online, para a empresa ela gerar mais alunos, ela tem que ter uma base também de gastos muito maior, uma base de polos, né, de atendimento a esses alunos online muito maior também. E se a gente comparar o crescimento de alunos comparado ao crescimento de polos, o crescimento de polos foi aí 40% maior do que o crescimento de alunos. E claro, isso gera muito mais custo e despesa para uma empresa. Então isso mostra que apesar dela crescer os alunos, ela também cresce muito a base dos seus custos operacionais para a empresa se manter. Então se a gente olha mais detalhadamente a parte dos custos da empresa, a gente vê que a empresa ela depende muito de uma questão até mesmo do FIES. Então apesar dela ter uma base de alunos muito forte, ela depende muito ainda do FIES, né, do financiamento estudantil, para a empresa se segurar e isso gera uma receita frequente para ela. Então ela tem vários detalhes de custos bem importantes para a gente estar olhando, que um detalhe de custo é que desconta bastante dinheiro dela a questão de decisão da justiça. Então acaba que às vezes o aluno ele consegue um desconto por ele entrar com um processo na empresa e ele não pagar a faculdade, digamos assim, e isso acaba afetando muito o custo dela.
dela ter que incrementar cada vez mais na questão da crise que a gente está passando aí nos últimos anos. A empresa teve muito mais custo por conta disso. A provisão de adiantamento do FIES, ela é uma provisão baixa, né? Os alunos começam a pagar somente quando concluem a faculdade. É um desconto muito grande que ela recebe por conta do FIES. Isso gera muito custo, né? Até a base judicial, como eu falei, essa questão dos alunos colocarem na justiça a empresa para pagarem menos, ou então dessa crise, os alunos conseguiram entrar para conseguir um desconto maior, para não estar tendo aula presencial. Isso acabou tendo um custo muito maior para a empresa, a receita diminuiu bastante. Uma empresa que é bem dependente dessa questão do FIES, dela não receber tanto processo jurídico, isso me chamou bastante atenção negativamente, o que é um dos fatores que me fez vender bastante a empresa. E outro fator que me faz também repensar sobre a empresa, essa questão do aumento do custo, como eu falei. É uma empresa que ano após ano a gente vê que ela consegue subir a receita pelos alunos que crescem também, mas o custo por um lado vai aumentando também na empresa. Isso faz que a empresa ela tenha muito mais gasto operacional e o lucro líquido da empresa no final, né, o que sobra para ela depois de ter todos os seus gastos, acaba ficando menor. Então a gente pode reparar isso nos últimos 5 anos, que o lucro líquido ele ficou até que bem estável, no último ano ele caiu bastante. Isso é o fato de que o EBITDA, né, que é o lucro operacional, que é o lucro que sobra depois da empresa pagar todas as suas despesas, todos os seus custos de operação, também é um custo operacional que caiu bastante, é um custo até que oscila bastante nos últimos tempos. O resultado financeiro também é um resultado financeiro negativo, então a empresa ela tem bastante financiamento, bastante gastos aí com juros, que veio aumentando nos últimos anos, apesar da Selic abaixar, o resultado de juros dela veio aumentando. Isso é uma coisa que me preocupou bastante, essa questão de custos muito mais elevados que a empresa tem, apesar da receita ter crescido nos últimos anos. E uma coisa que chamou bastante atenção também na empresa é o fator da queda das margens, né? Então as margens da empresa, então se a gente olha a margem líquida, né, que é o quanto custa, né, quanto que sobra da receita depois da empresa pagar os custos, ela veio caindo também bastante, de 18% para 3% em questão de um ano. A rentabilidade da empresa, né, que é o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa, também caiu para 3%, o que é bastante preocupante, né? Uma empresa que, na verdade, o setor de educação tinha que ter uma alta margem, ainda mais porque ela é bem focada em EAD, né, o ensino à distância, e acaba que ela tem uma margem muito baixa. Essa margem de 3% é a margem de um supermercado, é a margem de um serviço que somente repassa o produto e não que tem uma especialização, não que tem um foco muito maior como o ensino superior. Então é uma coisa bem preocupante se você compara com outras margens do setor, com a própria concorrência, é uma margem muito baixa. Outra questão que me chama muita atenção na empresa e me fez também querer vender é a dívida que vem explodindo muito mais do que o caixa, né? Então, apesar da empresa conseguir aumentar seu caixa ano após ano, né, esse caixa é o disponível para ela pagar a dívida e tudo mais, a dívida dela vem subindo muito mais do que esse caixa. Então acaba que a empresa fica descasada na questão da dívida operacional dela. Então se a gente olha a dívida líquida pelo EBITDA da empresa, é uma dívida de 3 vezes o que ela tem de operacional. Então é muito maior do que ela consegue pagar. Então é 3 vezes o que ela consegue pagar. Isso é uma coisa muito preocupante. Apesar de ter algumas dívidas, são dívidas de longo prazo, como o próprio FIES, acaba que a empresa ela tem uma dívida muito grande em relação ao que ela pode pagar. E para mim isso é bem preocupante. Seria uma empresa que, se fosse investir hoje, eu não teria na minha carteira, por exemplo. Então é um dos fatores que me fez repensar se de fato valeria eu ter essa empresa na minha carteira ou não. Um outro detalhe que me chamou bastante atenção negativamente da empresa é a questão da empresa ela pagar proventos muito maior do lucro que ela tem. Então, digamos, se a empresa ela tem um lucro de 100 milhões, ela tem que pagar um dividendo conivente aos 100 milhões. Se ela paga, digamos, 120 milhões de proventos, ela está fazendo alguma coisa, queimando um caixa ou então vendendo algum ativo dela para pagar mais proventos ao acionista. Porque normalmente quando a empresa ela tem um resultado ali trimestral de 100 milhões, ela pode pagar aos acionistas no máximo ali 100 milhões, porque se ela faz mais que isso, ela está tendo que produzir alguma coisa para gerar mais dinheiro ainda para remunerar o acionista. Então se a gente olha aí no último ano, e não só em 2020, mas também ali em 2016, a empresa teve um payout, o que saiu em relação aos seus gastos, ao seu lucro, de 150% a 140%. Então a empresa, se a gente compara o lucro líquido dela de 98 milhões, simplesmente pagou 153 milhões em dividendos. Então ela pagou muito mais que o lucro. Isso mostra que a empresa ela pagou muito mais proventos do que deveria ter pago. Ela acabou queimando um caixa, então vendendo algum ativo dela para conseguir pagar mais dividendo ao acionista. Isso aqui é muito ruim no longo prazo, né? É uma empresa que ela distribui muito mais ao acionista, aos administradores, aos empregados, do que ela realmente gera de lucro para a empresa, o que é algo bem preocupante. Ainda mais eu acho no ano complicado, no ano de crise, ela está pagando altos
proventos é algo que me deixa um pouquinho com o pé atrás e é um dos fatores também que me fez querer vender a empresa. E claro, entra também o fator, eu acho, bem importante da minha mentalidade, né? Hoje eu tenho uma mentalidade de querer investir em empresas cada vez mais seguras, ainda mais num país como o Brasil, que a gente sabe que é um país bem delicado nessa questão de fiscalização. A questão aí tributária, a questão de crise, é um país muito mais complicado do que os países no exterior. Então, se a gente olha o risco da empresa, fosse classificar aí um risco de 0 a 5, é uma empresa que ela tem um risco ali elevado, né? Por exemplo, um risco de uma empresa de falência, a gente pode colocar uma empresa como a Oi, por exemplo, um risco um pouco mais operação judicial. A gente olha a Edux, ela está num risco mais elevado, um risco bem alto para o padrão que ela tem. Um risco baixo, a gente poderia colocar assim, uma empresa como o Banco do Brasil, próprio Itaú, Bradesco, né? Tem um risco bem baixo pelo setor, pelo tamanho da empresa. Risco zero, assim, a gente poderia colocar a própria Ambev, uma empresa já consolidada, né? Que tem margens garantidas, um mercado bem consolidado para ela. Sim, hoje tem um papel de investir em empresas que têm um risco muito mais baixo, ainda mais num país, como a gente sabe, no Brasil, que é bem complicado. E hoje a Edux, ela tem um risco muito próximo a um risco mais elevado de você estar investindo, porque é um setor, assim, muito mais complicado, com uma empresa que passa por algumas dificuldades também, bem mais complexas do que outras empresas, por exemplo. Então, como eu falei, em 2018 a minha mentalidade de investir era totalmente diferente. Eu pensava no quê? Vou comprar empresas que me dão lucro, né? Que podem me gerar uma rentabilidade muito maior. E aí você pergunta... Tá, Lucas, essa mentalidade de gerar mais lucro, gerar mais rentabilidade, é uma mentalidade então errada? Não, isso é uma mentalidade talvez um pouco mais imatura da minha parte, em que eu pensava em gerar muito mais lucro, gerar muito mais rentabilidade, antes mesmo de pensar numa segurança da minha carteira. Porque se você não sabe, é muito mais importante você garantir uma segurança no seu patrimônio do que garantir uma rentabilidade, né? Se você garante primeiramente a segurança, a rentabilidade tem que ser algo subalterno que vem depois da grande segurança que você tem no seu patrimônio. É mais importante manter patrimônio do que gerar patrimônio. Então é uma mentalidade muito mais arriscada que eu tinha comparado com o que eu tenho hoje. Então são 4 anos de diferença, 4 anos que eu estou investindo, 4 anos que eu estou aprendendo e moldando cada vez mais minha filosofia de investimento. Então hoje em 2021 eu tenho a mentalidade que vou comprar as melhores empresas, nos melhores setores, para eu ficar ainda mais tranquilo nessa questão do que eu estou investindo. Então a mentalidade que eu tenho hoje é de acumular patrimônio, de geração de valor, de ter mais tranquilidade, de deitar na cama à noite e saber que eu vou ficar tranquilo sobre o que está acontecendo com meus investimentos, sem me preocupar, sem focar tanto nisso, porque hoje eu sei que o que na verdade enriquece o investidor não é a rentabilidade que ele tem, não é ele conseguir 30%, 40% ao ano de rentabilidade. O que enriquece de fato o investidor é a geração de aporte, é a capacidade de trabalho que ele tem. O que enriquece o homem é o seu trabalho, porque é muito diferente você pegar uma pessoa que investe R$200 por mês e tem uma alta rentabilidade de uma pessoa que investe R$1.000, R$2.000 por mês e tem uma rentabilidade mais moderada. Então hoje eu sei que focar na coisa correta é muito mais importante do que eu ficar tentando achar as empresas que têm aí um risco maior para me dar mais rentabilidade. Uma comparação clássica para vocês entenderem o que eu estou falando aqui: se eu pegasse uma pessoa que ela inicia com 0 a investir e ela vai aportar mensalmente R$5.000 por mês, desses R$5.000 por mês ela vai ter um ganho anual de 10%, uma rentabilidade ali bem moderada. Ela vai ter 30 anos para investir, então ela vai ter aproximadamente R$10.380.000 lá no final desses 30 anos. Enquanto uma pessoa que ela trabalha menos, aporta menos e ela vai ter uma rentabilidade maior, como por exemplo, ela começou com 0, ela aportou R$1.000 por mês, ela teve 15% ao ano, uma rentabilidade já elevada, durante 30 anos ela vai ter um patrimônio de R$4.500. Então olha essa diferença gritante de uma pessoa que simplesmente ela trabalhou muito mais, ela conseguiu aportar muito mais, se preocupou muito mais com o seu trabalho, de uma pessoa que se preocupou muito mais de ficar tentando achar as empresas que dão mais rentabilidade, tentou arriscar mais para gerar mais rentabilidade nos investimentos e não trabalhou tanto assim. Então essa diferença é bem gritante. Então hoje eu sei que para enriquecer eu tenho que ser uma pessoa focada muito mais no meu trabalho, nas coisas que de fato enriquecem o homem, do que ficar tão preocupado com a bolsa de valores. Como eu falei, hoje eu quero ter uma tranquilidade de dormir tranquilo e focar em coisas que importam, focar na minha família, focar no meu trabalho, focar no meu lazer, focar na minha saúde e não ficar tão grudado assim na bolsa de valores, tão grudado nos investimentos e tornar isso mais algo natural, algo que eu faço uma vez, 2 vezes no mês e para mim tá tranquilo assim. Então correr menor risco também é associado a ter menos trabalho na hora de selecionar ativos e assim poder selecionar ativos de mais qualidade, segurança, né? Eu mesmo vendi a Edux e acabei colocando uma empresa com muito mais segurança, muito mais qualidade, muito mais tranquilidade na hora de eu investir meu dinheiro, que é muito melhor para mim. Então, como eu disse, eu quero focar muito mais no que importa para mim, que é minha família, que são meus amigos, que é meu lazer, é minha saúde e é viver minha vida e não ficar o tempo todo preso no mercado financeiro,
porque eu estou preocupado em ganhar 1, 2% a mais, e sim eu tenho que ficar preocupado em ganhar R$1.000, R$2.000 a mais, porque é isso que de fato enriquece o homem. Trabalhar, estudar e gerar cada vez mais patrimônio a partir do seu aporte mensal que você faz. Não ficar aportando 200, R$100 por mês, mas aportar R$2.000, R$3.000, R$4.000 por mês é o que te faz ter ainda mais patrimônio. Muito obrigado então pelo vídeo de hoje, é isso, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa alguma dúvida aqui se você teve sobre quando vender o ativo, quando não vender, quando comprar um ativo, mais dúvidas sobre a minha filosofia de investimento, que a gente vai estar discutindo também aqui nos comentários. Beleza? Então, muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo, fui!